Olá, vamos continuar os nossos estudos ecológicos, dessa vez tratando de interações biológicas e alguns aspectos de evolução associados. Interações biológicas acontecem entre os seres vivos, vocês já sabem, eles interagem uns com os outros, além de interagir com o meio ambiente, com o meio abiótico. As interações apresentam uma série de características. Vamos levantar algumas dessas características. Em primeiro lugar, as interações podem envolver uma espécie ou duas espécies. Às vezes a situação é mais complexa e mais espécies estão envolvidas aí. Além disso, elas se relacionam com a questão da aquisição de recursos. As interações, de certa maneira, a gente pode dizer que elas visam tornar mais barata a aquisição dos recursos para uma ou para mais espécies envolvidas. As interações só são relevantes quando elas têm algum tipo de impacto na dinâmica da população ou das populações envolvidas. Quer dizer, uma interação fortuita, ocasional entre dois indivíduos não é, obrigatoriamente, uma interação biológica. As interações tendem a agir como fatores reguladores de população. Isso porque costumam ser fatores dependentes da densidade. Nós comentamos algo nesse sentido quando falamos de populações em outra aula. As interações podem agir como forças seletivas, como pressões seletivas e que podem interferir profundamente no processo evolutivo nas espécies envolvidas. E, finalmente, alguma coisa que muitas vezes passa despercebido, as interações podem ser afetadas pelas condições do ambiente. Então, uma interação que está numa certa modalidade, num certo ambiente, de repente ela pode virar outro tipo de interação se o ambiente se modificar. Todo mundo conhece que as interações podem ser intraespecíficas, porque estão se processando entre indivíduos de uma mesma espécie, ou interespecíficas, quando envolvem indivíduos de espécies diferentes. Ao mesmo tempo, elas podem ser harmônicas, também podem ser chamadas de positivas, ou desarmônicas, dependendo de se há ou não há prejuízo para pelo menos uma das populações envolvidas. Vamos começar mostrando algumas modalidades de interação intraespecífica, neste caso, interações harmônicas. Vamos iniciar, então, com as colônias e com as sociedades. Nos dois casos, você tem agrupamentos de indivíduos, sim, mas nas colônias, esses indivíduos costumam ser formados por reprodução assexuada, e isso acaba produzindo uma continuidade física entre os indivíduos. Nesses exemplos, você tem uma colônia de corais e uma colônia de caravela, de um sifonóforo. Repara que no coral, todos os indivíduos são iguais morfologicamente, então você fala que a colônia é isomórfica. No caso da caravela, existem vários tipos diferentes de indivíduos, cada um assumindo uma função dentro da colônia, então você diz que esta colônia é heteromórfica. No caso das sociedades, são comuns, a gente conhece as abelhas, as formigas, os cupins. Os indivíduos, inclusive, têm divisão de trabalho entre si e costumam ser morfologicamente diferentes, mas são produzidos por reprodução sexuada. Então, os indivíduos são discretos, quer dizer, eles não têm continuidade física uns com os outros. Nesta imagem, você tem as abelhas operárias, uma casta, em torno de uma abelha rainha, que é responsável pela reprodução em toda a sociedade, em toda a colmeia, e ali, mais à direita, você tem o caso do cupim, com uma fêmea rainha enorme, cheia de ovos, e em torno dela as operárias, que são aquelas mais clarinhas, e alguns soldados que são destinados à defesa da colônia, são aquelas que têm a cabeça mais desenvolvida. No caso da competição intraespecífica, indivíduos daquela população lutam entre si por um recurso. Como o recurso acaba ficando indisponível para um dos indivíduos, ele tem menos viabilidade e o resultado é um prejuízo para a população como um todo. No entanto, nós devemos considerar que a competição intraespecífica pode levar a um aprimoramento genético da população, mas isso é outra história. No caso do canibalismo, a gente tem indivíduos da população que se alimentam de outros indivíduos da mesma população, como este jacaré está fazendo em relação a um indivíduo mais jovem e como o louva-a-Deus está fazendo. No caso do louva-a-Deus,
É muito interessante a coisa. A fêmea, depois da cópula, depois que ela está fertilizada, ela mata o macho e se alimenta do macho, ela come o macho. Come a cabeça do macho ou come partes mais, vamos dizer, mais partes do corpo. E isso é muito interessante para a fêmea. Por quê? Com este comportamento, ela provê para os ovos em desenvolvimento um aporte adicional de proteína. Interessante, né? As interações interespecíficas negativas são de 3 modalidades principais. Nós vamos destacar a predação, onde uma das espécies é prejudicada e a outra, evidentemente a do predador, é beneficiada, a competição, em que as 2 espécies são prejudicadas, e o amensalismo, onde uma espécie sai prejudicada e a outra não tem efeito na sua dinâmica populacional. Quanto à predação, a gente vai ver que existem uma variedade de predadores diferentes. Vamos ver. Um primeiro tipo é aquele predador propriamente dito. O predador propriamente dito é aquele que mata a presa e se alimenta da presa. É o caso que nós temos do urso comendo salmões numa corredeira, de uma cobra se alimentando de um sapo, por exemplo, ou até de ouriços do mar comendo algas. Repara que na predação fica incluída a herbivoria quando a planta é morta pelo herbívoro, quando ela é arrancada ou comida inteiramente. Existe uma outra categoria que corresponde à categoria dos pastadores ou comedores de partes. Nessa categoria se incluem aqueles herbívoros que nós conhecemos que comem folhas, como esta girafa, como a vaca no pasto. Mas também existe o caso dos mosquitos. Os mosquitos, eles não matam a presa, claro. Eles se alimentam de uma pequena quantidade, por exemplo, do sangue deste que é a sua presa. A relação é pouco íntima. O mosquito pica e vai embora. Ele é um comedor de partes. E você ainda tem animais que pasteiam sobre outros animais, como é o caso de peixes que se alimentam de corais nos recifes de coral. Além desses 2 tipos de predadores, existe um outro que muitas vezes é considerado como uma modalidade de interação à parte. Corresponde ao parasita. O parasita tem em relação ao seu hospedeiro uma relação muito mais íntima, ela é mais duradoura. O parasita pode se associar ao hospedeiro pela superfície do corpo, então ele é chamado um ectoparasita, ou ele pode estar dentro do corpo do hospedeiro, então ele é um endoparasita. É o caso, você tem aqui os ácaros que estão parasitando uma planta, você tem a solitária, que é um endoparasita, por exemplo, no corpo humano, mas ainda existem plantas que parasitam outras plantas. Às vezes você encontra árvores que podem até ter perdido já a sua folhagem em certa época do ano, e aí você vê tufos arredondados de folhas bem verdinhas. Na verdade, é a erva de passarinho. A erva de passarinho é um parasita facultativo. Ela pode fazer a fotossíntese, mas quando associada a outra planta, ela desenvolve raízes dentro dos tecidos da outra planta e parasita de fato esta outra planta. E, finalmente, a gente tem uma categoria que corresponde à categoria dos parasitoides. Parasitoides são um tipo bastante interessante. A fêmea do parasitoide, que normalmente é um díptero ou uma vespa, coloca numa presa que ela imobilizou ovo ou ovos. E estes ovos, então, vão se desenvolver no corpo desta presa, que não está morta, ela só está imobilizada. Quando nasce a larvinha, ela vai se desenvolver comendo esta presa, e é nessa hora que a presa morre. Então é um tipo de predação onde o recurso não vai ser útil para quem predou, e sim para os seus filhotes. É o caso do parasitismo. Talvez você já tenham visto umas vespas que estão carregando aranhas para algum lugar. Isto corresponde a exemplos de parasitoidismo. Muito bem. Da mesma forma como nós vimos antes para populações, as interações também podem ser modeladas matematicamente. Então você tem aqui um modelo que foi proposto para Lotka e Volterra,
e que procura estimar a abundância das duas espécies, a espécie de presa e a espécie de predador, ao longo do tempo. Isto aqui é válido em situações onde o predador só tem uma opção de presa. Vamos ver o que acontece. Você começa com um determinado número inicial desses indivíduos, da população de presa e da população de predadores, mas você observa que a população de presas começa a aumentar, porque inicialmente tem poucos predadores. À medida que você tem muita presa, os predadores têm um recurso farto e vão aumentando a sua população também. Então você tem essa subida na linha tracejada. Só que agora, com mais predadores, as presas são mais pressionadas. Você vai ter maior mortalidade entre as presas. E repara, há um declínio na população de presas. Mas esse declínio vai avançando, avançando, avançando. Chega uma hora, aqueles predadores já não têm alimento para se manterem vivos. Então, começam a morrer predadores também. Então, você vê que ao declínio da população de presas, com uma certa defasagem, vem um declínio na população de predadores. E isto vai se repetindo periodicamente, ciclicamente, ao longo do tempo. Isso é um modelo. Mas será que isso acontece de fato na natureza? Sim. Isso acontece na natureza. Repara um exemplo muito conhecido, que é o exemplo das lebres e dos linces lá na região próxima ao Ártico. O que você tem aí é que o lince usa basicamente a lebre como fonte de alimento. Então isso se aproxima da condição que está prevista no modelo. E você percebe então picos verdes, que são referentes à população de lebres, entremeados com picos vermelhos que são referentes à população de linces, os carnívoros nessa história. E há uma defasagem entre esses picos, exatamente como prevê o modelo de Lotka e Volterra. Há, claro, irregularidades, mas isso se deve ao fato de que existem sempre outros fatores atuando nessas populações. Não é só o predador que trabalha em cima da população da presa. A predação é uma interação que tem uma profunda relação com processos evolutivos, assim como outras formas de interação também têm. A seleção natural acaba por selecionar positivamente aqueles indivíduos predadores que têm a melhor capacidade de ataque. Mas, ao mesmo tempo, a seleção natural favorece os indivíduos das presas que têm a melhor capacidade de defesa. Então, você encontra nesses predadores, por exemplo, o tubarão, por exemplo, a coruja, uma série de adaptações estruturais. Olha a boca desse tubarão. Essa boca é feita para arrancar nacos enormes de presas que podem ser, inclusive, muito grandes. O tubarão é todo feito para predar. O tubarão é um predador por excelência. A coruja tem até nas penas uma adaptação. As penas são construídas de tal forma que quando a coruja bate as asas, isso não faz barulho. Aquele barulho de vento, né, que os pássaros fazem quando voam, ela não faz barulho. Então ela pode se aproximar do ratinho que ela vai predar sem que ele perceba. E mais, a coruja ainda tem os olhos na frente da cabeça. Isso significa que ela consegue avaliar com muita precisão a distância que existe entre ela e a presa. Isso faz com que ela tenha muito pouca chance de errar o bote. Então o ataque da coruja é muito bem sucedido. Já do ponto de vista das presas, nós podemos perceber várias adaptações morfológicas, mas eu destaquei aqui a produção de espinhos. E olha que interessante, no baiacu você tem algo muito parecido com o que você encontra no cactus. Nas duas espécies você tem os espinhos que servem para inibir o predador na hora que o predador for abocanhar essas presas. Muito bom. As presas, com muita frequência, apresentam colorações que são destinadas a aumentar sua chance de escapar do ataque dos predadores. Bom, olha que interessante. Aqui você tem um tipo de coloração chamada aposemática. Estes organismos são tóxicos. Eles têm uma defesa química envolvida na história. Esta defesa química significa veneno. Mas repara, se a presa não avisasse o predador que ela é aquela venenosa, o predador poderia comê-la por engano.
Então, estas cores vivas que você vê, com um preto entremeado, o que significa para dar contraste, isto significa, predador, eu estou aqui e eu sou venenoso. Então, o predador já reconhece de longe que aquela não é a melhor presa e evita o ataque. Tome cuidado quando você estiver por aí na natureza, encontrar um animal que ele não se defende, ele não foge, ele não te agride de maneira nenhuma, mas apresenta essas cores intensas, existe uma enorme possibilidade desse bicho ser bastante venenoso. Muito bem. Você consegue enxergar nesta imagem uma lagartixa? Procura olhar, olha com atenção, uma lagartixa. É difícil achar, não é verdade? Acho até que você não encontrou. Da mesma forma como você tem dificuldade em achar uma lagartixa nessa imagem, o predador também tem. Lembra aquela história das mariposas claras e escuras na Inglaterra? Pois é, isto é a coloração de camuflagem. Muitos animais exibem esse tipo de coloração. Os polvos do mar, por exemplo, são um exemplo maravilhoso nesse sentido. E você também tem padrões de coloração de intimidação. Geralmente o vermelho é intimidatório. Ali você tem um lagarto que exibe uma superfície vermelha que intimida o predador. E não é só isso, o lagarto está numa posição que faz com que ele, de certa forma, aumente de tamanho perante o predador e isso também pode intimidar o predador. São vários recursos que as presas têm para se defender. Neste caso aqui, nós temos a chamada coloração disruptiva. Muitas vezes o predador ele percebe a presa pelo contorno. E então, se a coloração apresenta-se em manchas dessa forma, o contorno é quebrado e você não consegue enxergar esta presa. No caso da onça, por exemplo, a onça está na sua frente, a 3 metros de distância, mas com aqueles matinhos, aqueles galhos, aquelas folhas todas, você não consegue distinguir o contorno desta onça. Olha no caso das zebras. Você consegue perceber aonde que termina um bicho e começa o outro, naquele caso? Quando um predador tiver que identificar um indivíduo para então iniciar a caçada deste indivíduo, ele vai ter dificuldades. Então, isto é a coloração chamada disruptiva. Ainda existe um caso diferente, que é do mimetismo batesiano. Nesse caso, espécies que são indefesas, de certa maneira, imitam outras espécies que apresentam algum perigo para o predador. Então, um lepidóptero indefeso pode parecer uma coruja para o pássaro que iria matar esta borboleta, e isso pode ser uma condição a se preocupar. Naquele caso, quem diria? Aquilo é uma taturana, aquilo é uma lagarta. E, no entanto, parece uma cobra. Qual é o passarinho que vai enfrentar aquela cobra para então predar? Isso não vai acontecer. Então, a lagarta, desta forma, está protegida do ataque do predador. Muito bom. Agora nós vamos fazer uma abordagem sobre a competição interespecífica. Esta competição se processa entre indivíduos de espécies diferentes e ela pode ocorrer com duas modalidades diferentes. Uma dessas modalidades é a competição por exploração. Você vê naquele esquema ali. Nesse tipo de competição, os indivíduos de espécies diferentes vão se aproveitando do recurso. Eles não estão interagindo exatamente um com o outro. Mas eles estão consumindo o recurso e vai chegar uma hora que o recurso é insuficiente para as duas populações. E é aí que a competição, então, está ficando cada vez mais intensa. Com menos recurso, menos probabilidade de produzir muitos descendentes, as duas populações declinam. Mas também existe a competição por interferência. Esta forma de competição é quando os dois indivíduos realmente eles lutam uns com os outros. Eles entram em conflito. E este conflito é destinado a defender o recurso. Então, o que acontece? Eles gastam energia lutando uns com os outros e, é claro, agora o recurso não vai suprir tanto de energia que poderia se não houvesse esse gasto inicial. Por isso, as duas populações também vão sofrer. Alguns exemplos. Aqui você tem um caso de competição por exploração. Isso é o resultado de um experimento que foi feito em 1917. É a primeira abordagem experimental da competição interespecífica. Repara, são duas espécies diferentes de um mesmo gênero, o gênero Galium.
é Gallium saxatile e Gallium silvestre. O Gallium saxatile é mais bem sucedido quando o solo é ácido. E o Gallium silvestre é mais bem sucedido, olha aqui, quando o solo é calcário, um pouco mais alcalino. Muito bom. Quando você coloca as duas espécies juntas, por exemplo, no solo ácido, você percebe que as duas espécies vão aparecer com menos indivíduos. No entanto, o Gallium silvestre sofre mais e tem um declínio mais acentuado na sua população em comparação a quando ele estava sozinho. Quando você vai para o solo calcário, acontece mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário. Então, agora, quem sofre menos é o Gallium silvestre e quem sofre mais é o Gallium saxatile. Isso mostra que a competição não é simétrica e que, dependendo do meio ambiente, você pode ter a primeira espécie perdendo menos, mas também pode ter a segunda espécie perdendo menos. Tá bom? Bem, um exemplo de competição por interferência. Diga uma coisa, você está passando, você é um predador carnívoro e você está passando aqui. E aí você vê este lobo que já tem uma presa morta. Você arrisca a ir comer a presa deste lobo? Ah, olha a expressão desse lobo. Ele está com um comportamento de agressão. Se você se aproximar para tentar pegar o alimento dele, ele vai te atacar. Isto é competição por interferência. Outro exemplo acontece entre vegetais. Ali você tem a sálvia. A sálvia forma agregados desta forma. Mas como essa espécie produz substâncias tóxicas que inibem o desenvolvimento de outras populações, o que acontece é que ela fica com os recursos para si. Então ela acaba sendo um competidor mais bem sucedido. Então você vê que as touceiras de sálvia, elas ficam com um substrato que é tão rico nessa substância tóxica que até mais afastado dela não vão aparecer outras espécies, portanto ela evita os competidores nessa hora. Quando se fala em competição interespecífica, existe um princípio interessante que é chamado princípio da exclusão competitiva. A competição pode resultar na eliminação de uma das espécies ou pode resultar na coexistência das espécies. Nesse caso, uma das espécies é eliminada. Repara, Paramecium aurelia, Paramecium caudatum. Exatamente o mesmo meio de cultura, os dois gráficos na mesma escala. A curva de crescimento populacional do aurelia é basicamente idêntica à curva do Paramecium caudatum. Isto é a condição populacional quando as duas espécies estão isoladas, cada uma no seu meio ambiente. Agora, se você junta as duas populações no mesmo meio de cultura, olha o que acontece. A população de Paramecium caudatum cresce até um pouco mais rapidamente no início, mas a partir de determinado ponto ela vai declinando, enquanto que a população de Paramecium aurelia cresce e se estabiliza num patamar mais alto, mas que, no entanto, é menor do que seria se ela estivesse sozinha. Típico exemplo de exclusão competitiva. Mas, como eu disse, pode haver também a coexistência. Vamos ver. Aqui você tem duas espécies de Paramecium também, Paramecium bursária e Paramecium caudatum. Perceba que as duas curvas são sigmoides também, elas estabilizam as populações, no entanto, Paramecium bursária, no mesmo meio de cultura, estabiliza com um número menor de indivíduos. Muito bem. Se nós colocarmos as duas espécies juntas no meio de cultura, olha o que vai acontecer. As duas populações também estabilizam as suas abundâncias. Elas não são, nenhuma nem outra, excluídas da história. No entanto, o número de indivíduos em que ocorre aquela estabilização é bem mais baixo. Então, isso mostra claramente que, apesar das duas espécies continuarem coexistindo, elas coexistem com uma abundância populacional muito mais baixa. Eu disse em outra aula para vocês que ia voltar a este slide. É isso que eu vou fazer. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês que a coexistência, muitas vezes, pode ser tornada possível por um fenômeno chamado deslocamento do nicho. Isto é o caso da hidróbia. A hidróbia é um caramujinho que vive em certas lagoas, próximo ao litoral, muitas vezes. A hidróbia se alimenta de partículas do solo, do sedimento lá da lagoa. Então, vamos ver. Quando você olha o tamanho corporal, as hidróbia, chamadas hidróbia uve, apresentam um tamanho corporal, olha,
que é basicamente o mesmo das hidróbias chamadas hidróbia ventrosa. Basicamente o mesmo tamanho corporal. Então, isso significa que, quando estão em populações separadas, condição de alopatria, a faixa de variação do tamanho de partícula que elas utilizam é a mesma. Isso significa superposição de nichos. As duas consomem o mesmo recurso, competição à vista. No entanto, quando você coloca as duas populações numa mesma lagoa, quando você observa lagoas onde elas estão presentes as duas espécies, você vai perceber que a hidróbia uve apresenta indivíduos de tamanhos maiores do que os indivíduos de hidróbia ventrosa. O que é que está acontecendo? O que acontece é que os indivíduos maiores de hidróbia uve foram selecionados porque eles usam partículas maiores também de alimento. E quando isto acontece, observe aqui nesse gráfico. As partículas consumidas pela hidróbia uve agora são maiores do que aquelas que eram consumidas quando essa espécie estava em condição alopátrica. E agora a superposição dos nichos alimentares é menor e, portanto, a competição também é menor. Em vista disso, as duas espécies conseguem coexistir. Bem, vamos pensar agora nas interações interespecíficas positivas. Nós vamos destacar o mutualismo, que muitas vezes é associado a uma outra modalidade chamada protocooperação, mas nós vamos considerar isso tudo como uma coisa só, aqui na nossa aula. E o comensalismo e o inquilinismo, que são duas modalidades muito próximas, muito assemelhadas. No mutualismo, todas as duas espécies são beneficiadas, enquanto que no comensalismo e no inquilinismo, só uma das espécies é beneficiada. Vamos ver alguns casos. No mutualismo, você tem uma primeira forma que é chamada mutualismo dispersivo. No mutualismo dispersivo, animais dispersam grãos de pólen, olha a polinização, frutos e sementes. Aqui, a abelha e um beija-flor, polinizadores de flores. Ali, um pássaro que vai distribuir, vai espalhar, vai dispersar frutos. E você tem formigas, por exemplo, que dispersam sementes. Esse tipo de mutualismo, muito frequentemente, é uma forma obrigatória, porque a evolução levou a uma especificidade muito grande entre a planta e o animal. Uma outra forma de mutualismo, esta sim, menos obrigatória, e por isso muitas vezes ela é considerada como protocooperação, envolve a defesa. Aqui você tem um crustáceo que fica no corpo, na superfície do corpo de um peixe e vai retirando parasitas dessa superfície. Então, o crustáceo favorece o seu, vamos dizer, o seu associado, evitando que ele fique com doenças. Isso é comprovado experimentalmente, inclusive. Aqui você tem um pássaro limpando lá os dentes de um jacaré, evitando, portanto, infecções que fazem esses dentes caírem. E você tem ali dois exemplos interessantes. O de cima corresponde ao peixe-palhaço. O peixe-palhaço defende a anêmona do mar, entre cujos tentáculos ele vive, e a anêmona do mar espanta predadores que poderiam atacar o peixe-palhaço. Então, os dois saem ganhando com essa associação. E mais embaixo, você tem a planta da acácia, que faz uma associação com formigas, incrível essa associação. As formigas defendem a acácia de lagartas, de gafanhotos, de herbívoros em geral. Então, as plantas de acácia, que são associadas com formigas, via de regra são mais saudáveis, são mais exuberantes e deixam mais descendentes, que esse é o ponto positivo. Finalmente, você tem o mutualismo trófico, que geralmente é muito bem estabelecido, muito específico com relação aos envolvidos, e o exemplo mais comum, mais clássico disto são os líquens. Uma associação de algas com fungos. Os fungos são heterotróficos, usam carboidratos das algas e as algas usam a água que os fungos, devido à sua estrutura, são capazes de reter. Por isso que líquens podem sobreviver em ambientes bastante secos, inclusive bastante expostos, inclusive diretamente ao sol. Aquele caso ali é o caso de uma associação de plantas superiores com fungos nas raízes. Por isso são chamadas micorrizas. Uma enorme quantidade de espécies de árvores estabelece micorrizas. Vamos lá. Aquilo que você está vendo é uma plantinha de pinheiro.
com as suas raízes um pouco amareladas. E toda essa árvore de filamentos brancos corresponde ao fungo. O fungo capta nutrientes e água e passa para a planta. E a planta devolve ao fungo carboidratos. Se o ambiente for muito fértil, no entanto, a planta já não precisa do fungo para auxiliar na captação de água e nutrientes. E nessa hora o fungo continua cobrando os carboidratos. Resultado, ele passa a ser um parasita da planta. Aquilo que eu disse, a interação pode depender do ambiente. E para terminar, nós temos o comensalismo e o inquilinismo, onde um organismo se associa a outro, mas para usar alguma coisa que não faz falta para esse outro. Por isso, este outro não é afetado de forma alguma. Você tem o caso clássico da rêmora, que se associa a peixes e vai se aproveitar de restos de alimentos que ficam na água depois da predação que esses outros peixes realizam. Você tem também o caso do inquilinismo, que é onde você tem o associado se aproveitando só da proteção, às vezes do transporte. Ali você tem um exemplo muito bonito, é uma poliqueta, o Chaetopterus, ele forma um tubo. E dentro desse tubo vivem caranguejinhos. Ali você tem um casal, ó, um casal de caranguejinhos. A fêmea, inclusive, está com ovos naquela massa alaranjada. Aquele casal vive, inclusive, permanentemente. O bichinho cresce e não consegue mais sair do tubo porque a abertura é estreita. E fica vivendo, entre aspas, na casa do Chaetopterus, mas não afeta, em princípio, este Chaetopterus. Bom, volto a recomendar para você que não se atenha apenas ao que eu comentei aqui agora nessa aula, vá estudar no material acessório que você tem à disposição. Até a próxima.